Você se lembra quando você teve o pensamento de abrir o YouTube, seja no celular, no computador, e clicar aqui nesse vídeo? Você sabe exatamente por que você fez isso, além de você me amar? Você já teve a sensação de que faz as coisas no automático, de que simplesmente dá uma vontade do nada de você cozinhar algo diferente, de você sair de casa, de você ler, de você abrir a geladeira no meio da noite sem saber porquê, de você assistir um filme como se viesse assim do nada. E quando você se depara, você tá lá assim, fazendo uma coisa que você nem percebeu que estava fazendo. Será que você não tá vivendo em uma realidade criada? Uma simulação, um The Sims? E tudo isso aqui faz parte dela? Como num jogo ou num filme. E todas as suas vontades, na verdade, são decididas por um código, por um jogador ou por algum tipo de criador. Será que essa drag de chifrinhos que vos fala faz parte disso tudo como um personagem dessa sua realidade? Como um NPC do seu jogo? Querida, hoje Lorelai Fox está aqui para trazer um dos maiores questionamentos que a própria humanidade já teve. Será que estamos vivendo uma realidade? Ou será que tudo não passa de uma simulação? Uma realidade paralela? Um sonho vivendo num grande reality show orquestrado para entreter alguém? Será que Vanessa Lopes tinha razão? Não sei. Hoje, além da gente trazer diversas teorias sobre a gente viver numa grande mentira, a gente vai falar o que a ciência realmente tem a dizer sobre esse assunto, porque sim, gente, estamos num momento da nossa vida onde até alguns físicos tentam responder esse questionamento. Antes de começar a se aprofundar nas teorias, a gente precisa investigar se isso é minimamente possível. Isso tudo pode parecer um grande absurdo, mas pensa comigo. Eventualmente, no futuro, a inteligência artificial presente nas máquinas e nos robôs pode acabar superando a inteligência humana, o que eles chamam de singularidade tecnológica. E isso pode acontecer, segundo dizem, nos próximos 20 anos. Essa é a aposta de um dos diretores de engenharia do próprio Google, o Ray Kurzweil. Ou melhor, o povo acredita que sim, as inteligências artificiais vão superar a inteligência humana em breve. Mas a gente pode se perguntar, e se isso já aconteceu? E se a inteligência artificial já for melhor que a inteligência humana e essa inteligência tenha criado a nossa civilização? Afinal, se a gente for pegar aí só o tempo de existência da humanidade, a gente tem mais de 350 mil anos. O universo, então, passa dos 13,7 bilhões de anos de existência. Será que nesse tempo todo não existiu uma civilização que criou uma tecnologia, uma inteligência artificial muito maior do que a nossa e ela não seria capaz de estar pregando essa peça na gente? O famoso astrofísico, que hoje já está bombando no TikTok também, Neil deGrasse Tyson, disse numa entrevista que as chances de que o nosso universo seja apenas uma simulação são muito altas. E que ele não ficaria surpreso se descobrisse que alguém é responsável pela criação de tudo que a gente vive aqui. O Tyson afirma que nós, seres humanos, temos a tendência de achar que somos os seres mais superiores e mais inteligentes de que se tem conhecimento. Mas, como ele mesmo conclui, ninguém garante que não existam entidades infinitamente superiores em outros mundos, que poderiam ter criado o nosso universo, inclusive como forma de entretenimento. Resumindo, para rir da nossa desgraça num plano maquiavélico. Não só para rir da nossa desgraça, a gente entretém mesmo, a gente serve numa bandeja. E não foi só o Tyson que afirma acreditar nessa teoria não. Na antiguidade, os filósofos Platão e o René Descartes já questionavam a nossa realidade. Inclusive, muitos estudiosos citam aquele mito da caverna de Platão, que é um grande clichê, né? Para exemplificar a nossa ignorância em não saber de verdade qual que é a nossa realidade. Esse mito fala de um grupo de pessoas que passa a vida acorrentada dentro de uma caverna. Essas pessoas veem apenas sombras projetadas na parede, vindas de objetos iluminados por uma luz que está atrás dessa gente. As pessoas ficam limitadas a perceber apenas aquela realidade e elas enxergam isso como a única verdade.
aquela imagem, aquela projeção de sombras, é o que elas acham que é o mundo real. O Platão sugere que a verdadeira compreensão do mundo só pode ser alcançada através do conhecimento filosófico e do questionamento constante. E assim, questionando bastante, a gente pode chegar à libertação, né? Porque o povo da caverna consegue sair da caverna. Mas daí quando volta pra buscar as outras pessoas, eles falam assim, mano, você tá louca. Você não saiu da caverna, você só tá fora de si. Entendeu? Mas agora que a gente já entende que existe sim alguma possibilidade científica e filosófica dessa não ser a nossa realidade, a gente vai falar sobre as diversas teorias e, por que não, brisas, chapações que existem sobre esse assunto. Esse daqui não deixa de ser um pensamento chapados, né, gente? Vamos primeiro falar sobre a teoria do supercomputador, ou a teoria da Matrix. Essa teoria é a mais aceita cientificamente falando e é a mais elaborada. E eu confesso que é a minha favorita. Basicamente, ela pega o gancho do que eu falei anteriormente sobre a inteligência artificial ter avançado muito, a ponto da gente não saber que somos uma criação dela, como se existisse um supercomputador que criasse códigos e mais códigos que ditam nossa vida, nossa rotina e as nossas ações. Na nova temporada de Black Mirror tem exatamente isso. Uma pessoa que descobre que está vivendo numa simulação, só que na verdade ela descobre que existem várias e várias e várias simulações até chegar nela. E quando ela chega no cerne da questão, que é onde tem um supercomputador que inventa todos os códigos para ela existir, a gente realmente entra nesse parafuso, né? Um ponto importante é entender que se existisse um supercomputador tão poderoso a ponto de simular uma realidade para todos nós, seres conscientes, não existiria somente uma realidade, mas sim infinitas possibilidades e desdobramentos. É como se existisse uma realidade diferente para cada ser vivo, para cada pessoa, um código para cada um. E eu já penso que é meio assim, que a minha realidade é completamente diferente da sua ou até das pessoas que convivem comigo, né? A gente experiencia o mundo baseado só no nosso código fonte, não é? Por isso que eu acho que faz muito sentido essa teoria. A gente seria participante de milhares e milhares de outras simulações, mas daí eu participaria da sua como NPC e da minha como protagonista desse jogo. Dizem que, estatisticamente falando, existem mais chances da gente ser uma simulação do que ser uma pessoa real. É igualzinho no filme Matrix, gente. A gente não tem consciência do que está acontecendo. E eu te pergunto, você queria ter consciência? Porque no filme Matrix, quando eles descobrem a realidade realista, ela consegue ser muito pior, muito mais avassaladora, muito mais chata também do que a maioria das realidades que a gente tem nesse mundo aqui de ilusões, né? Agora, se a gente fizer uma comparação, você já jogou algum jogo do The Sims, que é aquele que você monta os bonequinhos, cria uma casa, vai viver no dia a dia deles, meio que assim ao seu bel prazer? Você sabe quão estranhas algumas coisas são dentro daquele jogo e daquele universo, né? Algumas situações inusitadas e até sádicas podem acontecer. Como você engravidar de um alien ou colocar seu personagem dentro da piscina e tirar a escada, esperando que ele nade até não aguentar mais e virar um fantasma no seu jardim. Ou coisas começando a pegar fogo do nada, enfim, acontece de tudo ali. Tudo fica meio bizarro. Mesmo sendo uma simulação onde a gente tem um controle, algumas coisas a gente causa maluquices lá dentro e algumas fogem completamente da nossa escolha, porque é assim que o jogo funciona, ele tem uma aleatoriedade ali. Mas daí você pensa, na vida real não acontece umas coisas bizarras nesse nível, né? Você engravidar de um alien. Será mesmo? Será que a gente está tão longe com alguns acontecimentos globais absurdos que a gente tem vivido? Encher uma banheira de Nutella, pessoas cantando o hino nacional para pneu, mulher casando com boneco de pano e tendo um filho de pano com boneco de pano, a capivara filó, as lives de NPC, levar um tiro na cabeça e não perceber, a existência da própria Inês Brasil. Tudo isso não parece um pouco surreal demais? Às vezes eu penso que a realidade consegue ser mais bizarra ainda do que o próprio The Sims. Só o fato da gente estar questionando a nossa realidade agora pode fazer parte desse jogo.
como uma ideia programada para entender como que a gente lidaria com essa possibilidade. É como se alguém estivesse controlando a gente, dissesse ali dentro das nossas funções: agora você vai assistir um vídeo sobre viver numa simulação, postado por uma drag queen senhora, desmontada, com chifrinhos na cabeça. Não é meio absurdo? Se você parar para pensar na realidade, não é meio bizarro como sua vida te trouxe até aqui nesse momento? Todas as escolhas que você fez na sua vida culminaram nesse momento. Suas escolhas de trabalho, de amizades, de relacionamentos, de país, as escolhas dos seus pais, tudo que você fez levou você até esse vídeo aqui. E o que você vai fazer depois disso? Enfim, se a gente estiver vivendo numa simulação da Matrix, o que muda? A gente saberia só se a gente saísse dela. E às vezes parece que a gente sai, né? Às vezes eu tenho esse momento de... Vocês já tiveram isso? Que é um momento assim de que você se olha no espelho. Chamam de dissociação. É dissociação, Vitor, que chama? Que você se olha no espelho e parece que plum, você começa a se ver como se você existisse de fato. Eu não sei nem explicar, mas eu já tive essas coisas. Às vezes eu consigo chegar nessa dissociação, se eu parar pra brisar assim um pouco. E, tipo, ver a realidade, entender a realidade e perceber ela. É meio como se você saísse do modo automático que a gente vive, que eu acho que é muito sobre a Matrix. Enfim, essa é a primeira teoria do supercomputador. A outra teoria é: estaríamos todos vivendo em um grande reality show, mas sem sabermos? Essa teoria tem meio a vibe do filme Show de Truman, aquela música da Katy Perry, Chained to the Rhythm, e principalmente uma coisa meio Vanessa Lopes no Big Brother Brasil. Se você não faz ideia do que eu tô falando, vou explicar pelo menos o que é o filme Show de Truman, né? É um filme de 1998, estrelado pelo Jim Carrey, no qual o personagem principal, o Truman Burbank, vive sua vida em um ambiente artificial, controlado por câmeras de televisão, sem saber que ele é o protagonista de um programa de televisão de sucesso mundial. Gente, esse é um dos meus filmes favoritos. Não sei se é dos meus favoritos, mas é um dos melhores filmes que eu já vi. De fato, eu acho sensacional as atuações, as ideias, o desenvolvimento do personagem e o quanto ele é extremamente Black Mirror, mas... e o quanto ele é possível de acontecer, sabe? É bizarro. Não vou dar muito spoiler, mas tipo, dentro do programa eles veem o Truman desde que ele nasceu. Ele nasce dentro do reality show, é horrível. E tem uma série de contestações e blá blá blá, enfim. O mais bizarro, gente, é que esse filme deu um nome informalmente a uma síndrome que começou a ser observada no começo dos anos 2000. A síndrome de Truman. Tudo começou quando um homem foi falar com Joel e Ian Gold, que são respectivamente psiquiatra e neurofilósofo. Esse cara foi falar com eles achando que sua vida estava sendo filmada e mostrada para o mundo. Algo que ele comparou com o filme do Jim Carrey, que é exatamente isso que acontece. Durante a pesquisa dos irmãos Gold, eles encontraram 5 casos de pessoas com esse mesmo problema. E 3 delas mencionaram o filme dos anos 90, o Show de Truman. Desde então eles investigaram mais de 100 casos de pessoas que são como o Truman. Pessoas que acham que tem alguém controlando suas vidas, como um diretor de cinema ou como o próprio Boninho. Imagina o Boninho controlando sua vida. Porque aqui não ia ser um super diretor de Hollywood, gente. Ia ser o Boninho. Ou melhor, o filme O Show de Truman acabou se encaixando com algum tipo de delírio que as pessoas já tinham. Algumas pessoas que têm esse delírio gostam da ideia de serem famosas, mesmo que seja só dentro da cabeça delas. Mas outras pessoas ficam incomodadas porque elas sentem que estão sendo observadas o tempo todo, como se fosse uma invasão da privacidade delas. O Jornal de Psiquiatria britânico relatou em uma publicação o caso de um homem diagnosticado com essa disfunção atrelada à esquizofrenia, e justamente por isso ele era incapaz de trabalhar. Em um caso ainda mais grave, um dos pacientes do Gold ameaçava atentar contra si próprio caso não conseguisse deixar o suposto reality show. Ele ameaçou contra a própria vida se não tirassem ele dentro
do programa, que ele achava que estava acontecendo, mas na verdade não estava. Agora vem uma das partes que eu acho mais interessantes do contexto desse delírio que algumas pessoas têm, ou seria elas, na verdade, tentando enxergar fora da caverna, não sei. Mas enfim, uma das partes mais interessantes é que o Ian Gold diz que o filme pode ter registrado um momento crucial na história da tecnologia, e muita gente se identificou com ele. Mas não foi a razão exata para esse tipo de confusão, né? Não foi por causa do filme que as pessoas começaram a criar essa ilusão na cabeça delas. Na real, o impacto do filme coincidiu com o aumento da vigilância na cultura ocidental. Ele diz que depois do 11 de setembro, a lei patriótica nos Estados Unidos fez com que a vigilância se tornasse uma característica importante da cultura norte-americana e provavelmente um importante colaborador para a ansiedade geral sobre a perda da privacidade. E a gente sabe que o acesso geral a celulares e redes sociais só aumentou a ansiedade de todo mundo, e esse é o pensamento do professor Paolo Fusar-Poli, que é o chefão da psiquiatria preventiva no Departamento de Estudos Psicóticos do King's College de Londres. Ele afirmou à BBC que, certamente, a recente e profunda digitalização e a hiperexposição das nossas vidas nas redes sociais pode desencadear essas experiências. Ou melhor, de tanto a gente estar conectado e ver isso acontecendo, ter essa hipervigilância, eu acredito até que a história dos próprios reality shows faz com que a gente comece a criar esse novo imaginário do que é ser perseguido, né? O Ian Gold ainda acrescenta que as realidades culturais estão sempre se infiltrando na experiência psicótica e, portanto, a transição para uma vida altamente digital pode amplificar a paranoia. Afinal, hoje em dia tudo está sendo gravado em smartphones, computadores e até mesmo com os óculos desenvolvidos pelo Facebook em parceria com a Ray-Ban, e agora até aqueles óculos da Apple terríveis, né? Aquela coisa cafonérrima. Mas a gente sabe que o futuro é isso, cada vez mais a gente conectado e filmando mais, e se filmando até voluntariamente, enfim, é bizarro. É importante a gente ressaltar também que a síndrome de Truman não é reconhecida como uma condição médica formal. O termo é geralmente usado informalmente para descrever sentimentos de paranoia, desconexão da realidade ou ceticismo em relação ao mundo ao redor. Em contextos clínicos, sintomas semelhantes podem ser associados a transtornos psicológicos, como os transtornos delirantes ou de ansiedade. Mas assim, pode ser que a gente esteja vivendo isso? Pode ser. Mas para além dessa teoria da conspiração, é muito interessante e assustador, eu vou dizer, a gente perceber que com a avançada tecnologia, novos distúrbios vão surgindo que antes pareciam ser só parte de uma grande obra de ficção, né? O que parecia ser um surto num filme se tornou a realidade, um medo de muitas pessoas. E também parando para pensar aqui, será que, como eles mesmos disseram, as pessoas acreditam que estão sendo filmadas para se sentirem importantes também, né? Será que isso também não é um fator da gente se sentir tão solitário hoje em dia e querer dar um significado maior para a vida que a gente tem e, na verdade, não tem significado nenhum? E eu vou ainda mais longe. Será que esse já não é o conceito de Deus existir? Afinal, Deus vê tudo, está em todos os lugares, vê tudo que você faz. Quando a gente é criança ainda, né, a gente tem muito essa brisa de ai, será que tem alguém me olhando? Eu sei que eu tenho amigos, eu não lembro quem que me contou, que tinha essa brisa de que achava que a mãe dele tinha câmeras na escola pra ver ele o tempo inteiro, sabe? Ou de que a mãe estava infiltrada. E depois a gente tem medo de Deus. E depois a gente tem medo da polícia estar vendo tudo. E depois do grande irmão, o Big Brother da realidade, do show de Truman, tá vendo a gente. A gente se sentia punido pelas coisas desde criança, sabe? Se a gente se sentia punido e vigiado por Deus, hoje a gente se sente punido e vigiado pela tecnologia. Porque ela é muito mais presente nas nossas vidas do que os deuses que a gente tinha antes, né? Próxima teoria, seria tudo um sonho? Essa hipótese foi bem explorada em outra superprodução hollywoodiana,
O filme Brisado, A Origem. No filme a gente tem sonhos dentro de outros sonhos e a confusão é saber se você tá dentro de um sonho ou se você tá realmente acordado. Porque num sonho dentro de um sonho, você já perde o referencial do que é a realidade. E essa teoria é basicamente isso. E se na verdade essa não for a realidade real, a realidade de verdade, e tudo não passa de um sonho ou de um pesadelo, né? Vamos ser bem sincero, Brasil 2020 até hoje foi um grande pesadelo. E nisso a gente pode acordar a qualquer momento. E se a gente acordar, a gente vai descobrir que só passaram algumas horas. Porque de acordo com o filme, quanto mais profundo no sonho você vai entrando, mais o tempo passa rápido lá e devagar aqui. Então, que você vive 8 dias num sonho, são uma soneca de 15 minutos. Será que toda a nossa vida é um grande sonho e a morte é a gente acordando? Será? Pode ser, né? Isso é algo bem mais filosófico e brisado, quase como um pensamento chapado que eu entendo bastante. Mas não deixa de causar aquele desconforto em pensar que a gente não tá acordado de verdade. Eu lembro que no próprio filme, as pessoas gostavam tão mais de estar sonhando que tinham pessoas que eram viciadas em induzir ao sono. Eu lembro que ele invade lá um prédio e tem um monte de gente que é tipo adicto, drogadão de sonho, sabe? Bizarro. Mas agora a gente identifica o sonho pelas coisas estranhas que acontecem, né? Como é que a gente sabe que tá sonhando? No sonho você pode voar, no sonho você pode cair e não se machucar, você tá em um lugar, aparece em outro e tal. Um monte de coisa estranha. Mas como eu já falei antes, a nossa realidade já não tem coisa estranha o bastante, coisa bizarra, coisa surreal, e a gente acaba normalizando. Será que a gente não tá sonhando há tempo demais, a ponto da gente se acostumar com as bizarrices do nosso sonho? É interessante pensar que essa ideia do sonho também coincide com várias religiões, como o budismo, que fala sobre atingir o nirvana. No budismo, o nirvana é um estado de liberação e transcendência das aflições e do ciclo de renascimentos. Ele representa a cessação do sofrimento e a conquista da paz interior e da sabedoria completa. No contexto budista, atingir o nirvana significa alcançar a iluminação e se libertar do ciclo interminável de morte e de renascimento. O nirvana é caracterizado por uma profunda compreensão da natureza da existência e a erradicação de desejos e apegos que causam sofrimento. Cada escola do budismo pode ter interpretações diferentes do nirvana, mas em geral é um estado de plenitude espiritual e libertação total. Um despertar. Mas você vai despertar para aquilo que realmente é real, né? O mundo pós-nirvana é um mundo que você desperta, como um despertar de um sonho. Agora, como é que a gente pode saber se a gente está vivendo numa realidade criada, numa simulação ou na verdade verdadeira? O falecido físico britânico John Barrow afirmou que em uma simulação, pequenos erros de computação se acumulariam, exigindo correções pelo programador para garantir seu funcionamento contínuo. Meio que como se quem criou a simulação tivesse que consertar os bugs ou lidar com possíveis erros na Matrix. Ele propôs que a gente poderia detectar essas correções através de resultados experimentais contraditórios que surgiriam de repente como alterações nas constantes naturais. Assim, uma alternativa seria monitorar os valores dessas constantes em experimentos. Li aqui o negócio que não deu para entender nada, mas se a gente puder traduzir, quer dizer o seguinte, ó. Os casos de falha na Matrix, se fossem estudados, essas coisas estranhas que a gente vive, né? Se eles fossem estudados e comprovados, eles poderiam ser uma prova de que a gente estaria vivendo numa simulação e essas falhas bizarras, assim como sugere o filme Matrix, seriam literalmente os erros desse código, os bugs dentro dessa realidade. Mas por outro lado, todo esse debate pode ser completamente inútil, segundo alguns estudiosos.
Para alguns cientistas e filósofos, a hipótese da simulação é baseada em algo que não pode ser testado atualmente. Logo, a gente não poderia discordar ou sequer concordar, não valendo a pena nem refletir sobre o assunto. Claro que vale a pena refletir sim, tá? Mas eu também acho que se a gente viver nessa hipersimulação de tudo, não tem como a gente testar, né? Não tem como a gente chegar nesse nível de inteligência desse supercomputador para testar as coisas. Ou sequer para perceber que estão rolando bugs, né? Outras pessoas também apontam que a crescente da inteligência artificial não resultaria em um domínio sobre a raça humana. Seria só mais um acontecimento atrelado à existência, não algo que vai concorrer com a gente ou substituir nossa existência. Agora, gente, será que adiantaria a gente descobrir que a vida é apenas uma simulação para no fim a gente não conseguir sair dela? Não seria mais torturante ainda ter a certeza de que tudo é programado se a gente não puder fazer nada a respeito? Embora a minha sensação é que a gente já tem essa consciência de que as coisas se dão e a gente não tem um controle sobre elas, né? A diferença é chamar de destino, de simulação, Deus ou sei lá. Dentro de mim eu confesso que não existe a distinção dos planos de Deus pro código de uma programação. Tudo parece um grande jogo criado por algo que a gente não tem controle. Mas sabe o que você tem controle? Se inscrever no meu canal e dar like nesse vídeo e deixar suas opiniões aqui embaixo. Se você gosta desses pensamentos chapados, eu tenho um monte de vídeos sobre pensamentos chapados, sobre teorias da conspiração e falhas na Matrix principalmente. E se você gosta de mim e quer apoiar meu trabalho, não deixe de participar do meu Apoia-se. Tem link aqui na descrição e com apenas R$10 mensais você recebe meu podcast exclusivo Conselhos Ruins, que é muito bom também, gente. Um beijo pra você, meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.